Fala, verdadeiros e prosadores! Estamos aqui para mais um episódio do podcast que está no seu coração, Verdade e Prosa. Junto comigo, Larissa Ribeiro e o meu digníssimo Pedro Ribeiro. Nós vamos juntos com vocês nessa jornada trazer verdades à luz da Bíblia e também verdades sobre a vida real, opiniões nossas sobre diversos assuntos. Nós queremos te convidar a estar conosco nessa jornada. E antes de começarmos o episódio 3, eu quero dizer que se você ainda não ouviu os episódios anteriores, corre lá, ouça, porque vai fazer mais sentido para você ouvir os episódios anteriores. Sim. Então, lembrem disso. Mas hoje nós vamos para um assunto que eu considero andar sobre as águas, eu diria. O tema do nosso podcast de hoje é... Noivado. Noivado. E só complementando o que você falou, que nós estamos seguindo uma ordem cronológica também de história, né? Porque a gente está contando um pouco da nossa história e também dando dicas sobre flerte, né? No primeiro episódio, depois sobre o período do namoro, e agora a gente está entrando no período do noivado. E o tema do próximo, né? Que a gente já está dando um spoiler, é... casamento, primeiro ano de casamento, mas, né, fica pro próximo. Então, se você ainda não assistiu os outros, a gente recomenda que você assista os outros para conseguir entender a linha cronológica dos fatos. Nós começamos esse podcast e é uma série, resolvemos começar esse podcast que nasceu no coração de Deus, com uma série sobre as temporadas de um relacionamento. Sim, com certeza. Né? E então a gente resolveu começar falando sobre isso. A gente sabe que é uma questão que essa geração precisa ouvir e saber. E nós temos muitas coisas, muitas verdades e até experiências para compartilhar com vocês, que com certeza vai edificar a sua vida e te ajudar, né, em nome de Jesus, a não passar por situações inconvenientes. Sábio é aquele que aprende sem ter errado. Então, aprende com o erro dos outros, né? O inteligente exato. Aprende com o próprio erro e o sábio aprende com os erros dos outros. Isso, você não precisa errar para aprender. Você pode ouvir coisas que edificam a sua vida, como esse podcast. E você pode não cometer erros que nós cometemos e também não cometer erros que nós falaremos aqui. Então, o tema de hoje é justamente noivado. Bora. Né? Que foi uma coisa muito gostosa, uma fase muito gostosa, mas muito desafiadora. De muita lágrima na nossa vida, mas de muita bênção também. Foi maravilhoso e há um período, e se você tá nesse período, você vai entender exatamente o que a gente tá passando, né? E eu lembro, pode falar. Pra introduzir o assunto, né, eu já diria que noivado, ele é o pré-casamento, ele é o preparo pro casamento, né? Esse período ali, basicamente, eu sempre falo que é aquela respirada que você tem pra você poder planejar tudo pro casamento, principalmente se você é uma mulher como eu, né, que tem aí uma pasta já com tudo salvo que você quer, e você quer com tudo que tem direito, vestido de noiva, festa, casamento, cerimônia religiosa, buffet, dança etc, do noivo, danças, etc, né? Se você é essa mulher como eu, né, jogar o buquê, se você é essa mulher como eu, com certeza, né, você vai entender que esse período do noivado, ele é muito importante por vários motivos, inclusive financeiros, tá? Porque casar é caro, gente. Casar é caro. Casar é caro. Mas nós vamos contar um pouco também que é um projeto de Deus, né? Família é um projeto do coração de Deus. Deus ama a constituição de família. E é um dos ministérios mais lindos pra mim que existe, é a família. É o lugar onde você mais é moldado para se tornar semelhante a Cristo. Amém. E família é algo lindo que o Senhor instituiu desde a fundação do mundo. Então ele ama casamentos e ele está com você nessa etapa, sem sombra de dúvidas. A gente vai falar também, contar um pouquinho das nossas experiências aqui. Ele tá com você, vai dar tudo certo. E, então, mesmo assim, parece impossível, mas vai dar certo. A gente vive no período do noivado, você que já passou por isso, você que ainda vai passar, né? Nós vivemos o impossível de Deus, nós vivemos os romperes do Senhor, e você conhece uma nova faceta de Deus, né? Eu diria que cada temporada e estação da nossa vida nos permite conhecer uma faceta de Deus, uma característica de Deus, para que a gente possa ir mais profundo no relacionamento com Ele. Amém. Então, o noivado não é diferente, ele é
uma temporada da sua vida que de fato você conhece o Senhor de uma maneira diferente. Sim, principalmente como o Deus do impossível e o Deus da provisão. Eu acho que seria essas duas facetas de Deus de uma maneira extraordinária e muito intensa. Muito intensa. Mas enfim, eu me lembro que no último episódio a gente ficou de revelar quanto tempo que nós passamos namorando, né? Em quanto tempo de namoro, e aí vocês colocaram embaixo nos comentários, né? E aí a gente falou que eu revelei, mas bem no finalzinho só, mas eu vou revelar agora em alto e bom som, né? Quanto tempo você acha que foi? Se você puder, deixa aqui nos comentários quanto tempo você acha que foi, mas eu não vou fazer tanto suspense assim pra vocês saberem. Foi um tempo exatamente de 6 meses. Nós namoramos 6 meses e eu ia pedir em casamento. Na verdade, eu iria pedir antes. Com 4 meses, Com 4 meses mais ou menos, eu falei, vou casar essa mulher e já era a mulher da minha vida, é isso aí e tal. E é uma coisa assim, você fala, eu tô namorando há, sei lá, 2 anos, eu tô namorando há 3 anos. Quando que é a hora certa de pedir em casamento? Não tem uma regra. Nós conhecemos casais que namorou 8 anos, conhecemos casais que namoraram 2, 3, né? Então, não existe, de fato, uma regra. Depende de vários fatores, né? Aqui eu só quero fazer um adendo que, por favor, não seja a pessoa que namora 500 anos, né? E dá várias desculpas pra não casar, do tipo, preciso esperar isso, preciso esperar aquilo, preciso cumprir isso, preciso fazer aquilo, preciso ter uma casa, preciso ter um carro, preciso ter não sei o que, pra daí eu casar. Gente, olha, você não quer casar, sinceramente. Você não quer assumir esse compromisso, né? Casamento é algo bem sério e às vezes a gente tá inseguro e tá inconsciente, a gente não sabe. E a gente começa a achar desculpas nesse processo pra postergar isso. Então, primeiro, não seja essa pessoa. Segundo, também não seja emocionado, né? O Pedro não foi... você fala, não, poxa, 6 meses. Nós conhecemos pessoas que casaram com 3, 4 meses também de relacionamento, né? Que ainda foram mais do que a gente. Porém, eu não considero o Pedro emocionado nessa etapa, porque ele tinha maturidade, vamos começar por aí, né? Ele tinha maturidade pra entender de fato o que ele queria. E eu também. Então, eram 2 pessoas já mais velhas, no sentido de mais próximo, né? O Pedro já com quase 30, eu ali beirando os 30, que sabiam o que queriam, e a gente falou sobre isso nos episódios anteriores. Sim. E isso fez com que o processo fosse rápido, mas não é uma regra, né? Então, nós tínhamos convicção, e essa convicção ela foi tão grande que não tinha por que ficar esperando. Com certeza. Então, ele fez isso com 6 meses, mas é que tanto eu quanto ele tínhamos muita convicção dessa decisão do que a gente estava fazendo. Então, por isso que foi tão rápido. Eu não acho que ele foi emocionado, não, pelo contrário, eu acho que ele foi sábio de entender o tempo na vida dele. Eu acho que isso que é importante também. O seu tempo vai ser diferente, não vai ser como a nossa história. A sua história, ela serve como inspiração para outras histórias, mas ela não é uma regra de como tem que ser com você, né? Sim. Então, eu achei maravilhoso que não demorou tanto, né? Mas essa é a nossa história e aí foram 6 meses de namoro, né? E veio um pedido maravilhoso, digno também, gente, de um Oscar, que foi o pedido de casamento do Pedro. Eu vou deixar ele contar um pouquinho sobre isso. Ele fez um pedido lindo, gente. Ele já estava planejando isso há uns 3 meses atrás, antes de me pedir, né? Ele estava planejando. E como um bom cineasta, obviamente, ele fez um pedido à altura. Eu fiz um filme, né, basicamente, né? Um filme de 10 minutos. E foi muito interessante pelo seguinte, né? A Larissa, ela tem uma questão que ela é muito esperta. E eu sou um pouco mais devagar em determinadas coisas. Então, e ela gosta muito de surpresa. E eu falo pra ela, às vezes finge que você não sabe, entendeu? Porque ela já saca que eu tô fazendo. Se eu quiser fazer qualquer coisa, ela já vai entender. Então eu falo pra ela, seja um pouco mais, assim, lerda, assim, não... E aí foi muito interessante pelo seguinte, eu coloquei os pais dela pra atuarem, e aí eu tive que pegar um final de semana em que ela não estivesse em casa, pra conseguir fazer com que os pais dela atuassem. Também, numa cena do filme. É bem interessante. A gente deixou disponível pra todo mundo assistir. Inclusive, vamos deixar disponível. A gente vai deixar bem disponível. Que tá no YouTube. Que tá no YouTube. Só que tem uma questão que já pega o lenço. Já pega a questão também. Porque eu tomei a decisão, né, de continuar esse filme, né? E aí, né, no primeiro ano de casamento também, né, eu continuei como se o filme ele tivesse sendo gravado em partes.
Tem né? muito spoiler. E é verdade, tem muito spoiler, mas, enfim, você pode continuar vendo e seguindo e acompanhando toda a história. E eu gostaria de fazer até a nossa velhice com nossos filhos e tudo mais e continuar. Vai ser maravilhoso. Mas foi muito interessante porque daí o que eu fiz? Eu queria fazer, e aí o começo do filme eu comecei falando inglês pra ela não entender que na verdade era eu. Eu queria que ela achasse que fosse, tipo, visse como se fosse um filme de fato que a gente colocou e iria assistir. Só que daí o problema é que, obviamente, né, o meu inglês não é tão bom quanto o inglês de um nativo e o meu inglês tem um pouco de sotaque, né? Então ela já olhou e falou assim, nossa, mas eu tô entendendo o que esse cara tá falando. Esse inglês eu entendo. Esse daí, né? E aí foi muito interessante, por quê? Porque eu queria alugar um cinema, né, pra pedir ele em casamento. Só que tava muito difícil alugar um cinema. E o tempo tava passando. E eu tinha terminado o filme. E tava complicado, eu tava ansioso. Com borboletas no estômago. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pedir ele em casamento lá na casa dela, mesmo. Gente, eu tinha pedido pra ele uma coisa. Falei assim, por favor, quando for me pedir, pelo menos, fala pra eu colocar uma roupa decente, fazer uma maquiagem pra eu estar bonita nas fotos e tudo mais. Você queria ser surpreendida? Você acha que ele fez isso? Você foi surpreendida. Não, gente. Aí que ela não desconfiou. Ele fez ao contrário, eu tava de pijama, descabelado e sem maquiagem. Aí que surpreendeu, porque daí que eu consegui fazer de fato uma surpresa, né? Socorro! E aí, como que foi? Eu mandei uma mensagem numa quarta-feira à noite, foi quarta ou quinta, foi quinta-feira à noite, aleatório. Falei assim, amor, não tô legal, não tô bem, tô me sentindo muito sozinho. O cara acabou com o meu emocional. Eu vou fazer o seguinte, eu queria assistir um filme com você e tal, acho que eu posso ir aí na tua casa pra gente assistir um filme, eu vou levar num pendrive. Ela falou, pode. Aí eu falei, um filme que eu queria muito assistir e tal, de um cineasta, inventei o nome de um cineasta lá. E aí, ela falou, tá bom, vou te esperar aqui. Aí eu fui até lá e os pais dela sabiam. E as amigas dela sabiam. Ele tinha um todo grupo. mundo sabia. Tinha um grupo com as amigas dela e com os pais, com todo mundo. Que já estavam montados desde março. E ele me pediu em casamento em junho. Foi. Né? E esse grupo já tava montado desde março, assim. E, cara, elas foram incríveis. Ninguém me contou nada, ninguém deixou escapar nada, né? E esse grupo já tava montado, então ele avisou, ó, tô indo agora. Deixou todo mundo surtando no grupo. E aí ninguém sabia, né? Ninguém sabia também, mas eu falei, tô indo, vou pedir em casamento agora. E aí eu cheguei lá, colocamos o filme. Só que daí o problema ainda foi que, né, era uma noite em que ela não tinha se arrumado, não tinha nada, então ela realmente não sabia. E aí foi interessante que na hora que ela sacou que era eu, e sacou que aquilo seria um pedido de casamento, ela ficou, primeiro, emocionada, mas ao mesmo tempo brava comigo, porque ela sabia que a gente iria tirar foto daquele momento, com a aliança, e ela tava de pijama, né? Mas foi muito gostoso, foi muito bacana. E dali se continuou um pouco também da nossa história. E ali também começou um novo período de romperes e também de luta. Porque, querendo ou não... E começou o noivado, de fato, a temporada do noivado, né? Só que, querendo ou não, porque daí nós também fomos um pouco emocionados também, mas é aquilo que a gente falou. Existe um tempo certo pra pedir em casamento? Existe um tempo certo pra casar? Olha, não tem uma regra, mas se eu puder dar uma dica, é uma dica nossa, eu, Pedro e Larissa, é quando você realmente souber o que você quer. Casamento, assim, na verdade toda decisão é como você se mudar de país, por exemplo. Você vai ter dificuldades no outro país, você vai ter que se adaptar, você vai ter que várias coisas, né? Mas se você tiver convicto disso, né, você vai passar por tudo isso. Agora, se você tiver meio assim, primeiro balançar do barco, você já vai entrar em desespero, você vai querer voltar atrás, e aí tem um momento que não tem como voltar atrás, que é aquilo ali, você tomou a decisão e precisa, por exemplo, dentro de um casamento, cara, a gente crê que não é uma opção, a gente não coloca a opção de divórcio, por exemplo, em cima da mesa, né, obviamente que existem situações extremas, né, de pessoas, que não é papo para esse episódio, né, mas você tem que entender que você tem que estar ciente do que você está fazendo, então essa seria a nossa dica, que é uma dica pessoal, uma dica nossa. Né? E a segunda dica que eu daria também é a questão de colocar tudo em pauta de oração. Colocar tudo diante do Senhor, né? A gente também teve um período curto de noivado, que foi um período basicamente para planejar o casamento mesmo. E a gente orou e a gente colocou em pauta
a data do casamento. Veio uma data no nosso coração e nós oramos sobre essa data. Então, igual a gente falou, não existe uma regra, mas se tem uma chave poderosa, é você colocar tudo diante de Deus. Com certeza. E tudo em oração. Senhor, essa data tá queimando no meu coração. Ela faz sentido? É isso que o Senhor tem? Então, essa seria também minha segunda dica. Coloque tudo aos pés da cruz, em oração, para que o Senhor confirma, porque Ele confirma e Ele testifica no coração dos dois. Então, a data que a gente escolheu do nosso casamento também foi dessa maneira. Não existe uma regra, mas era uma data que a gente queria, que fazia sentido para nós, e nós colocamos em oração, e o Senhor confirmou, testificou, e todas as coisas cooperaram para que a gente casasse nesse dia. Com certeza. Então, e a data... Bom, vamos jogar para as pessoas tentarem adivinhar quanto tempo demorou de noivado pra gente casar. Não, a gente já fez isso no namoro. A gente já fez isso no namoro, não tem problema. Depois de 6 meses a gente ia casar, ou seja, a gente planejou um casamento do dia 22 de junho até o dia 18 de dezembro. E 18 de dezembro fez um ano. Fazia um ano que de namoro. Foi o dia que a gente casou. Então, no dia que a gente casou, a gente tava fazendo um ano de namoro. Ai, que fofo. Bem românticos os dois. Bem românticos. Mas essa data veio, né, no nosso coração. E no meio do processo do noivado, a gente quase desistiu dela e pensou em jogar pra frente. Aquilo que eu falei, você tem que ter convicção. Você tem que ter convicção. Porque tem uma hora que você vai falar, ai meu Deus, não era. A gente teve algumas crises do noivado. E outra... a crise, assim, de você achar, cara, não vai dar. É, impossível. Inclusive tem momentos. Mas inclusive pela questão financeira, né? Se você é alguém, tipo, né, que já tinha essa reserva, que já tava preparado que esse momento chegaria na sua vida, e você já tava... E pra você vai ser muito mais tranquilo. Mas se você é como nós, né, que meros trabalhadores, que não tinha, que não vem de famílias assim que são abastados financeiramente. Que conseguiam dar tudo pra gente, ok, né, vamos lá. Com certeza você vai passar por alguns processos, né? Porque assim, não é só a questão financeira, existem outras questões também que vão acontecendo e que vão te dando um desespero, né? E como a gente disse, né, os hormônios, eles estão muito à flor da pele, você está muito emocionado, você está muito nervoso, é um sentimento novo que está se formando dentro de você. É muito bom, na verdade. É muito bom, é gostoso. É uma fase maravilhosa, assim, né? Só que, diferente do namoro, o noivado, ele é uma fase muito mais intensa. Sim, muito mais intensa. De muitas emoções envolvidas. Então, é também um divisor de águas. Com certeza. Antes de você casar. Porque ali você conhece muito mais da pessoa nessa temporada. Conhece mais sobre, né, só complementando, sobre tomada de decisão. Porque vocês vão ter que tomar decisões. E muitas decisões. Fase, vocês vão ver como que vocês funcionam tomando decisões juntos. Isso, você começa no noivado. Por exemplo, eu queria um casamento em púrpura. O outro, não, eu queria um casamento verde. Aí pronto, vocês vão ter que tomar decisão. Eu quero um casamento pequeno, mas eu quero um casamento grande. Por exemplo, eu queria casar, sei lá, dentro da igreja. Não, eu quero casar no campo. Então vocês vêm também, se ajustam, porque também já é uma preparação para o casamento. Porque dentro do casamento também vão haver momentos em que vocês vão ter que juntos entrar em acordo. E às vezes um vai querer uma coisa e o outro vai querer outra. E um dos dois vai ter que entender, ceder, ou vocês vão ter que achar um meio termo. Então, você já também vê como que a outra pessoa está reagindo aos conflitos e às questões de não ser a mesma opinião que a sua. Isso é muito interessante. Resolução, né? E resolução. Quando a pessoa tem capacidade de resolução. Sim. E sim, vai ter conflitos, sim, vai ter certeza. desavenças. Vai ter. E é o momento, de fato, por isso que ele é um divisor de águas. Porque é o momento de você desistir, né? A gente ouviu muito essa frase no curso de noivos, a gente já vai falar sobre isso. E a gente super indica, inclusive, né? Super indica. Curso de noivos, maravilhoso. O curso de noivos é maravilhoso e necessário, gente. Necessário mesmo, assim. Graças a Deus. Beijão, né, pra Cláudio. Nossos líderes do curso de noivos, inclusive a igreja, né? A Batista Nacional, que foi onde a gente fez. Maravilhosa, uma igreja incrível mesmo, instituída por Deus. Beijo, pastor Marcos. Eles... tem esse curso que eu acho maravilhoso e que deveria ser implantado em todas as igrejas, porque é um curso que é um divisor de águas e lá a gente ouviu muito. A hora de você desistir do casamento é agora, porque no altar não se desiste mais, é pra sempre, né? Então a gente falou sobre isso, que é um princípio do casamento. Então, esse curso, ele trabalha muito com a prevenção, ele traz a realidade do casamento e, inclusive, lições que fazem vocês dois debaterem
E às vezes gera conflito nas próprias lições. Nas próprias lições. Mas é proposital, não a discussão, a confusão, mas proposital alguns debates entre vocês para que vocês de fato saibam se é aquilo, porque não tem como voltar atrás depois. Então, o curso de noivos ele foi maravilhoso na nossa vida e a gente ouvia muito, a hora de desistir é agora. Então é isso que eu falo, é o momento que você, no namoro você já vinha conhecendo a pessoa e observando. Agora no noivado, você vai de fato ter essa certeza e convicção, porque você vai conhecer um outro lado da pessoa. Muitas decisões, pressão. Como que a pessoa lida sob pressão, eu diria. Sim. Também, porque o noivado é muita pressão. Vocês têm que tomar muita decisões rápidas, ainda mais nós que casamos em 6 meses, nós falamos que foi uma loucura? Foi. A gente indica? Depende. Depende de você, da sua história, né? Da história de vocês. Eu faria tudo de novo, né? Então eu não vou falar não faça, né? Mas 6 meses pra montar um casamento, gente, é uma loucura. E, cara, a pressão, ela multiplica do que você fazer em 1 ano, por exemplo, 1 ano e meio. Então, eu acho que você respira mais quando você tem esse tempo, isso, né? E tem também a questão do financeira, né? Agora, uma dica prática também, né? Porque, geralmente, os fornecedores, o que eles fazem? Eles permitem que você vá pagando parcelado até a data do casamento. Tem que estar pago. Tem que estar pago. Tem alguns que possibilitam você ir pagando até a data do casamento, aí o que sobrar você passa no cartão de crédito. Mas geralmente os fornecedores não permitem que você pague depois da data do casamento. Tá? Essa é uma das questões. Então, quanto mais tempo você tiver, por exemplo, e também tem a questão de data. Quanto mais tempo você tiver pensando, por exemplo, a gente vai casar daqui a 1 ano e meio. Vamos supor, aí você vai ter 1 ano e meio, você, por exemplo, fechou um fornecedor agora. Aí você tem 1 ano e meio para pagar, então ele consegue parcelar mais. E também daqui a 1 ano e meio, por exemplo, você vai ter mais data disponível do que daqui a 6 meses. Porque daqui a 6 meses tem o pessoal que já fechou há 1 ano, tem o pessoal que já fechou há 3 meses atrás. Então tem todas essas coisas que são dicas práticas. Mas, de novo, tá no coração de Deus. A gente fez e deu certo. A gente fez e deu certo. Tá no coração de Deus, vai dar tudo certo, vai abrindo porta. A gente vai ter achou romper lugar, financeiro, né? a gente achou. 6 meses antes a gente achou o lugar. Nossa lua de mel foi maravilhosa, que a gente foi gostou, linda. inclusive, um lugar lindo que a gente queria. Lindo, tinha data demais. disponível. Então, foi realmente o Senhor, quando Ele está com vocês nisso, é do coração de Deus, o Senhor, todas as coisas cooperam de fato, né? E uma coisa que eu quero trazer do curso de noivos, que pra nós foi assim primordial, né? Porque a gente comentou que a gente quer trazer também dicas práticas, né? A verdade, ela é algo prático, né? Você aprende e aplica. A verdade de Deus, ela é assim. Você aprende e aplica. Não faz sentido você só aprender. Você tá aqui pra aprender e aplicar, né? Então, quando você tá lá e lê a Bíblia, você aprende. E aplica. Aplica a tua vida, na sim, sua vida. Com certeza. Então, as coisas que a gente tá falando aqui é exatamente com esse intuito, que você aprenda e aplica, né? E no curso de noivos, inclusive, 2 coisas que a gente já vai deixar aqui. O link do nosso filme, do pedido de casamento, que foi lindo e vale muito a pena você assistir. A gente vai deixar também o nome do curso que a gente fez, porque às vezes, depende da região que você mora, às vezes você procura pelo nome do curso e descobre uma igreja próxima que tenha esse curso, que é da Universidade da Família. E o terceiro tópico, vamos deixar o nome dos fornecedores também do nosso casamento, porque os nossos fornecedores foram maravilhosos. Sim, assim. E merece um merchan. Se você está em Curitiba, região, às vezes próxima, e você é uma pessoa que tá nesse momento, nessa temporada, e se preparando pro casamento, então eu acho que é muito legal quando a gente tem indicação. Esses fornecedores foram indicados também pra mim, e ajuda muito, porque assim, em 6 meses você tem que tomar a decisão mais rápida. E assim, foi tão de Deus, porque as pessoas foram me indicando, e era assim, ó, eu conversava uma vez e falava, é esse fornecedor. A gente não teve assim, aquela coisa de ter várias reuniões com muitos fornecedores pra decidir. A gente praticamente fechava com os primeiros já, mas porque era tanta paz, era tanta sincronia com eles, e foi incrível. A gente não teve nenhum problema no nosso casamento. Graças a Deus. Nenhum. Provavelmente teve, mas ele nem chegou pra gente também, porque a gente teve uma cerimonialista maravilhosa, que é a Nay Mansano. Ela cuidou de tudo. E assim... E foi a primeira fornecedora que a gente fechou, porque isso é uma dica importante pra você que tá no Feche com o cerimonialista. Tá noiva Primeira aí. coisa. Primeira coisa, fecha cerimonial, porque é ela que vai ajudar vocês e aí, em tudo, inclusive acalmar o coração. Isso, possa ser que tenha tido problema e tal, mas chegou nela, ela resolveu, assim, e nem deixou de mas às vezes chega nos noivos, então assim, pra nós, não teve nenhum problema, todos foram impecáveis. Foi muito Não faltou nenhum, não teve problema com fornecedor nenhum. Nossa, foi muito então, gostoso. assim, a gente vai deixar aqui como forma de honrar a vida deles, mas porque eu sei que nessa fase você fica procurando, ai meu Deus, quem é bom, será que é bom? Então,
todos os nossos fornecedores a gente vai colocar aqui no Instagram deles. E se você for de fora, sou do Maranhão. Pergunta pra eles. Por exemplo, o Alan Schneider, maravilhoso, que nos ajudou muito, inclusive, o fotógrafo, maravilhoso. Ajudou em tudo, assim, tipo, pedia coisa pra ele. É o melhor fotógrafo. O melhor fotógrafo, e além disso, assim, ele falou: não, eu conheço uma pessoa de decoração assim, eu conheço uma pessoa assim. Ele foi muita dedicação. E o Alan Schneider, ele é maravilhoso, é um grande fotógrafo conhecido nacional e internacional. O cara top mesmo. Quem sabe ele possa ir até você, né? Ele pode ir até você, ou então ele conhece muita gente mesmo. Então se você falar assim, eu moro no interior, sei lá, no interior do Piauí, ele conhece alguém aí. Ou não, se não conhecer, ele conhece alguém que conhece alguém aí, né? Ou ele pode ir, eu comprometi ele, né, agora. Mas beijão pro Alan, né? A gente vai deixar, eles têm Insta, então é muito importante, eu acho que a indicação, ela é maravilhosa, assim, e honrando eles também, porque eles foram maravilhosos com a gente. Sim, com certeza. E voltando pro curso de noivos, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar, e que foi uma das primeiras perguntas que a gente ouviu no curso de noivos... Eu acho que a gente tá sincronizado, porque eu ia falar isso agora. Uau! Vamos ver se é. Gente, isso é ser uma só carne. Uma só carne, a gente não combinou antes. A primeira é uma pergunta, correto? Isso. Por que você está casando? Isso. Eu ia falar isso. Eu ia falar, por que você quer casar, né? Por que você tá casando. Então, assim, essa foi uma das primeiras perguntas que eles fazem no curso de noivos. E que te pega. Porque assim, gente, de verdade, você, desde quando você se entende por gente, eu não sei os homens, o Pedro pode falar, mas nós mulheres, desde sempre, você quer o quê? Casar. Você se idealiza entrando de vestido branco e tudo mais. Então, assim, você nunca para pra pensar, eu quero casar porque, cara, casar é o que ensinaram, é o que a gente vê nas novelas, nos filmes, porque casar é lindo, não é? Eu acho que a gente fica com isso. Porque casar é lindo, eu quero entrar, eu quero ser noiva, eu quero casar. Mas, cara, quando a gente chegou no curso e ele falou assim, cara, por que de fato você quer casar? Eu falei, caraca, vou responder porque é lindo? Tipo, não Não, boa resposta, cara, tipo, não, mas não faz sentido, porque o casamento, ele é algo de Deus. A gente falou no episódio anterior que na Bíblia não se fala sobre namoro, mas fala-se sim sobre casamento, né? Inclusive hoje eu tava lendo, né, em Gênesis, e ele fala, na Bíblia ele fala muito assim, fulano, né, tipo, por exemplo, Pedro tomou a Larissa como sua esposa, e esse tomar como sua esposa, na Bíblia significa o casamento, tipo, se casou com a pessoa. Então a Bíblia fala sobre casamento, né? Então, caraca, é uma coisa importante pra Deus. Na hora da pergunta eu buguei e falei assim, caraca, eu não tenho uma resposta de imediato, por que eu quero casar? Não pode ser só porque é lindo, porque eu acho maravilhoso, porque casamento é muito mais do que isso. E se você tá noivo, a gente vai lançar esse problema pra você. Por que você quer casar? Por que você quer casar? Eu acho que essa pergunta, ela é um divisor de águas também. Porque eu lembro que eu parei assim, buguei. O Pedro já vai contar como foi pra ele. E não foi só, as outras pessoas estavam fazendo curso com a gente também. Eles pararam também. Caraca. Porque você tá apaixonado, você tá isso, é o amor da minha vida. Você tá mas por quê? Mas por quê? Por que você quer casar, né? Aí você para e fala, é verdade, por quê? Caraca, uau. E assim, ó, aí eu parei, o Espírito Santo naquele momento veio falar comigo, porque minha cabeça bugou assim, e eu falei, uau, Deus, não pode ser só porque é algo normal da vida das pessoas, né? Tipo, nascer, crescer, casar, morrer, e ter filhos e morrer, né? Então, por quê? Né? E aí você entende que o casamento, pra mim, tá? Larissa, mas isso também é bíblico, porque na Bíblia vai falar sobre isso. O casamento, primeiro, que ele é a maior expressão, né, do que é o nosso relacionamento da igreja com Cristo. Primeiro é isso. O casamento na terra, ele representa o casamento eterno, que é da igreja com a noiva. Cristo, né? A igreja somos nós que somos a noiva e Cristo é o noivo. Nós esperamos ansiosamente pela volta do noivo para buscar a igreja que é sua noiva. Então, primeiro que representa isso. E uau, isso é muito profundo, né? Muito profundo. Você entender que o casamento, ele é uma expressão da eternidade. Porque vai haver o casamento entre Cristo e a igreja, né? Ele volta para buscar a igreja. Então, caramba, é algo muito mais profundo do que só quero casar porque é bonito, né? Sim. Segunda coisa, o casamento pra mim, ele é um dos lugares que mais molda e confronta caráter. E o que isso nos faz? Quando nós somos confrontados
no caráter e há uma transformação, nós nos tornamos mais semelhantes a Cristo. E também isso representa o relacionamento da igreja com Cristo, porque Cristo nos disciplina, nos exorta também para que a gente se torne semelhante a Ele, para que na volta dele a gente vá com Ele em nome de Jesus, né? Amém. E então, mais uma vez, o casamento é algo poderoso instituído por Deus para representar, na verdade, o maior casamento de todos, que é de Cristo com a igreja. Amém. E aí o Espírito Santo começou a trazer isso para mim nessa resposta e eu falei, cara, eu quero casar porque eu quero manifestar o reino de Deus na terra. Uau. Eu quero ter uma família estruturada e fundamentada em Deus, para que eu construa uma geração. Nós cremos e falamos muito em casa que uma geração forte constrói nações fortes. Sim. Então, se eu tenho o privilégio de ter uma família fundamentada em Deus, estabelecendo os valores do reino, os valores do alto, eu vou ter filhos e uma geração que vai carregar esse legado, esses valores do reino, esses valores eternos, e a partir deles vem os filhos deles e os filhos dos filhos, e a gente vai fazendo o quê? A gente vai deixando a verdade, o legado da verdadeira verdade, eu colocaria assim, que é a verdade eterna, que é a verdade de Cristo. Né? Então, cara, o casamento, ele te proporciona, primeiro, a realmente se tornar mais semelhante a Cristo, né? E segundo, você poder, de fato, expandir com muito mais intensidade o reino de Deus na terra. E aí eu lembro que a minha resposta, claro, foi, assim, em outras palavras, mas foi isso, né? Eu coloquei 3 coisas ali básicas que de fato eu queria casar. Então, naquele momento, realmente, essa pergunta mudou a minha vida. Eu não queria casar só porque era legal casar, mas eu queria casar porque eu queria, sim, viver uma transformação de me tornar semelhante a Cristo, e eu queria, sim, expandir o reino de Deus na terra. E mais do que isso, entender o que é uma aliança. Porque Deus, né, Deus é uma pessoa que faz alianças e faz desde a fundação do mundo também a aliança com o seu povo, fez aliança com grandes homens da Bíblia, e ele continua, e o casamento ele é também uma aliança, e você passa a entender o que é realmente uma aliança. E uma aliança de Deus, ela não é rompida. Ela é algo sério, né? Ela é algo sério. Então, você aprende isso no curso eu de também. achei de fato um verdadeiro significado, e eu falei, cara, eu quero isso. Então pra mim foi um divisor. Ali eu falei, não, é isso que eu quero, eu realmente quero casar, porque eu quero viver isso, eu quero, né, viver esse ministério instituído por Deus, que é família, né? Como foi pra você, amor, essa pergunta? Porque deu uma bugadinha também, né? Deu uma bugadinha, mas aí eu me lembrei sobre o que é de fato, né, você viver a Cristo, né? E como homem, né, aquilo que a Bíblia fala, porque tem eu cresci vendo muitas pessoas falando aquele texto bíblico que diz, vós mulheres sejam submissas ao vosso marido, mas elas não continuam o texto, geralmente, porque o texto continua, né, e vós maridos amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja ao ponto de dar a vida por elas. E aí, isso é muito forte, porque você, homem, tem que estar disposto a dar a sua vida pela sua esposa, né? Depois a gente vai contar num dos episódios do podcast, né, de uma questão assim que abalou muito a gente dentro do casamento, em que de fato eu tive que dar a minha vida e dar meu 150% pela minha esposa. E você pensar que você tem que se doar pela sua esposa e amá-la a esse ponto, né, é algo muito forte, né? E eu, como homem, foi um processo muito bonito de entender também o amor de Deus para comigo, né? De Cristo para com a noiva, no caso de Cristo para com a igreja, né? Que é algo que ele dá a sua vida, ele deu, ele entregou, ele se entregou, né? Para que a gente pudesse ter vida, para que a gente pudesse ser salvo. E aí, esse entendimento de que eu estou cumprindo com algo de Deus, né? Cumprindo com algo de Deus para minha vida, que ele entregou a mim, foi o que me deu um senso do porquê que eu quero me casar. Então, para mim, o casamento foi uma questão de obediência, né? Obedecer o que Deus tem para mim enquanto homem, né? De cuidar e de amar, né, a minha esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, para você, homem, não existe uma resposta, quando que é o momento de casar, né? Como a gente falou no primeiro episódio, o episódio sobre flerte, que no nosso primeiro encontro eu já disse para ela, olha, eu sou um homem que sigo a Cristo, e eu estou disposto a amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja, né, ao ponto de dar a vida por ela.
mas hoje eu não te amo. Porque era o primeiro encontro e eu não te conheço. Então eu não seria, eu gosto muito de você, eu te acho bonita, eu acho você uma pessoa muito interessante, eu acho você que você tem umas ideias bacanas, eu acho você legal de conversar, eu gosto da sua companhia, mas eu não amo você. Eu falei isso no primeiro encontro, né? Mas eu quero te conhecer pra ver se isso vai gerar um namoro, pra ver se eu vou chegar ao ponto de te amar, ao ponto de dar a minha vida por você pra te pedir em casamento. Então quando eu pedi ela em casamento, eu falei, agora eu cheguei a um nível em que sim, eu estou disposto, né? E aí, durante o curso de noivos, eles sempre vão te questionando. E sempre vai falando, se você, por exemplo, está se casando e percebeu que é por carência, termina. Não é agora. Termina agora. Porque é melhor você terminar ali no noivado do que você chegar lá na frente, casar e ver que não era. Sempre é melhor. Antes do casamento tomar essa decisão. E a gente sabe que existem realidades que são muito complicadas, né? A gente, graças a Deus, não viveu a realidade de querer sair da casa dos pais, porque tal. Eu, por exemplo, já tinha saído antes porque eu, né, saí da casa dos meus pais para fazer faculdade, né, aos 20 anos, e aí depois continuei morando fora porque estava trabalhando e depois me casei, né? Então não voltei a morar com meus pais, mas foi por uma questão de uma escolha minha também e de querer seguir, de fato, né, a profissão que eu sou apaixonado, que é, né, a área cinematográfica, né? Mas a minha esposa, por exemplo, não tinha problema com os pais. Mas a gente sabe que existem pessoas que querem muito se casar para sair da casa dos pais, né? Isso é uma situação muito triste, é um lugar perigoso. E a gente ora, se você está passando por isso, a gente vai orar pela sua vida. A gente tem uma compaixão muito grande. Eu não vou dizer que eu entendo, porque eu não entendo, mas eu posso dizer que eu tenho compaixão pela sua vida, se for o seu caso, né? Tem muita gente que quer se casar que de fato é porque está carente. E eu sei que é um lugar também muito perigoso, porque geralmente na carência a gente toma decisões erradas. Geralmente, não estou falando que sempre, né? Porque a gente não enxerga determinadas coisas que a gente poderia enxergar. E tentando suprir um vazio que a pessoa às vezes não tem nem consciência que existe. Né? Mas esse vazio, ele é preenchido por Jesus Cristo. E a gente volta a falar para vocês. Tem uma regra, daqui a 6 meses pede em casamento, daqui a 1 ano pede em casamento, Não, né? Mas quando você entender que a sua vida, ela é completa com Cristo, e a gente vai falar isso no episódio sobre solteirice, já fica a dica que a gente vai ter mais episódios, mas quando a sua vida ela é completa com Cristo, e você entende que a outra pessoa, ela não vai ser a outra metade da laranja, mas ela vai transbordar o copo, né? Aí é um momento que eu acho que é um momento muito especial, é um momento muito certo, né, para você pensar. E isso, de novo, é uma opinião minha, uma opinião nossa. A Bíblia não fala sobre transbordar o copo no sentido de casamento, tá? Ela fala sobre transbordar no sentido espiritual, mas não fala no sentido do casamento, tá, gente? Exatamente. Então, assim, também outra dica que eu quero deixar pra vocês é, se você tá nessa temporada ou vai entrar, faça o curso de noivos, ele é muito preventivo, ele trabalha questões que você vai ter que lidar depois no casamento, e você já começa a debater ali e entender, é um divisor de águas, te direciona, te aconselha, e uma coisa muito interessante, ele trata você primeiro pra depois falar sobre o casal, né? Sim. Sobre como será agora os dois se tornando uma só carne. E entender tudo isso é muito importante, se tratar, né? Então você vai chegar no curso de noivo, você vai ter oportunidade, às vezes até de resolver algumas coisas que ficaram pendentes, né? Eu acho que essa também é uma dica valiosíssima. Você bota asterisco aí, grifa, se você tá anotando, inclusive, coisas, eu te indico a ouvir podcasts, pregações com uma caderneta e anotando, porque é muita coisa e você pode esquecer, mas anota ali, grifa, coloca num lugar que você possa lembrar, né? Deus vai continuar usando e falando com você através disso. Mas outra dica importantíssima: não case com pendências emocionais, não case com coisas mal resolvidas dentro de você e com outras pessoas, porque, gente, leva pra dentro do casamento e se torna 3 vezes pior. Então, assim, você 3 vezes pior é minha opinião, assim, mas se torna muito pior, né? Multiplica a intensidade disso. Então, assim, lá no início mesmo do curso de noivos, você tem que se resolver com coisas do teu passado. Isso é muito importante. Não pode entrar no casamento com coisas pendentes do seu passado. Seja relacionamentos anteriores, sejam traumas, sejam inseguranças, sejam questões emocionais mal resolvidas, seja falta de perdão, seja relacionamentos corrompidos com pai e mãe, com autoridades da sua vida. Essas coisas precisam ser consertadas antes de você entrar no casamento. Gente,
Precisa. Perdão não é um sentimento, é uma escolha, é uma decisão. Então, assim, e isso é bíblico, tá? Isso é bíblico, é uma escolha, é uma decisão. Não entra com pendências, principalmente de relacionamentos anteriores. Traumas de relacionamento anteriores, precisa liberar a vida, precisa quebrar laço de alma, precisa fechar o passado para que você viva o novo de Deus. Amém. E a Bíblia também vai falar sobre isso, né? Não se coloca, né, o vinho novo, algo novo, em algo velho. Não se faz isso, não se faz, porque o velho que tá ali, como se fosse um vaso quebrado que foi colado, vai vazar. Deus não trabalha com retalhos, ele não coloca retalho, ele quebra e faz de novo. Então, para você viver um novo, você precisa abrir mão do velho, do passado, deixar isso pra trás e resolver. Eu acho que isso também é uma chave poderosa pro casamento, né? Então, no curso de noivo, se você não sabe como fazer isso, no curso de noivo você tem a oportunidade também de resolver questões emocionais, de resolver questões como relacionamento anterior, de liberar vidas, inclusive pra gente foi até engraçado, de liberar a vida de pessoas que às vezes você só flertou, só gostou. Às vezes se envolveu emocionalmente, não necessariamente, tipo, houve um namoro, assim, mas gostou da pessoa e tudo mais. Até esse tipo de coisa a gente tem que fechar, a gente tem que zerar. Então, casamento é assim, ó, zera tudo. E agora a gente passa a escrever uma história numa página em branco, curados, porque agora não é mais a minha história, é a nossa história a partir do casamento. Então, com certeza. É muito importante, porque senão a gente vê, Lari, então eu tenho que me curar de tudo pra casar? Não, porque se você se curar de tudo, se tornar perfeito, Jesus vai te arrebatar, né? Então não é isso que eu tô falando, né? Você vai ter questões no casamento, Jesus vai continuar te curando, não só no casamento, como ao longo da sua tua vida inteira, né? Até o final vai ter coisa. Porque o Senhor também, ele é muito lindo e gracioso, e ele sabe o momento certo de trazer algo à luz que tá escuro, que tá no oculto, ele traz a luz no momento certo pra te curar, né? Nós também, o Senhor, ele sabe o momento que você tá preparado pra vivenciar algumas dores, pra mexer em alguns lugares da sua alma que estavam quietos. Então, ele também é muito lindo nisso, porque ele escolhe. Então, durante a sua vida, você ainda vai continuar sendo curado. Mas eu sempre falei pro Pedro que eu sentia que tava próximo do meu casamento, né? Que eu sentia que tava próximo de eu conhecer o meu marido. Eu não sabia quando seria, mas eu sentia que tava muito próximo. E eu lembro que nesse processo, eu vou falar sobre isso no episódio da solteirice, né? Que foi quando Deus me falou coisas muito específicas sobre o casamento, sobre o meu marido, sobre o meu futuro marido na época, que eu perdi minha linha de raciocínio. Sobre quando você tava sentindo que seria o momento. Isso, que eu tava sentindo que tava muito próximo, eu não sabia quando. Existem coisas essenciais que você precisa ter pra se casar. Não é que você vai estar 100% curado. Mas, por exemplo, o passado tem que estar no passado, né? Tem que ter havido perdão, tem que ter havido reconciliação, tem que ter quebra de laço de alma, tem que ter coisas na sua alma curadas. Por exemplo, você tem que estar bem com você mesmo, você tem que se conhecer, você tem que saber quem você é, você tem que saber o que você quer. Essas coisas essenciais a gente tem falado ao longo desses episódios, né? E são, de fato, coisas essenciais que você precisa ter antes de casar, né? Então existem coisas que o Senhor vai te curar e que é importante que ele cure antes sim do casamento. Uma das coisas, né, que complementando o que você falou, por exemplo, a questão de você se amar e assim, estar bem com você mesmo, saber né? o seu valor, saber né? o seu valor, né? Por exemplo, você tá com uma guria, tá com uma mina, né, e ela te manda calar a boca assim, gritando na frente de todo mundo. Cara, você sabe o seu valor, você vai virar pra ela, né, com todo respeito, e vai falar, olha, né, não foi legal o que você fez, e com todo respeito, se continuar desse jeito, eu, né, não posso, com todo respeito, aceitar que continue desse jeito, e se preciso for, eu vou romper com o relacionamento. Você não vai tipo, ficar assim, não, ela tá destratando na frente dos outros, mas tá tudo bem, porque, né, sabe, isso daí é uma alma que tá carente, né, e depois que casa, com todo respeito, piora. Da mesma forma, ao contrário. É um cara que te trata super mal. Te trata mais, tipo, absurdamente mal. Mas você tá ali, tal, porque você tá carente. Você é uma alma carente. Né? E quando você sabe o seu valor, você olha pra pessoa e fala, querido, você é lindo, você é maravilhoso, eu sou apaixonada por você sim, mas eu não aceito esse tipo de tratamento e acabou.
E foi muito interessante porque você colocar limites sobre como a pessoa vai te tratar, isso dizendo, é uma opinião minha e também porque a gente já vivenciou isso, né? Você colocar limite. Cara, eu vou te colocar um limite, não é assim, você não me trata, por mais que eu esteja apaixonado por você, por mais que eu te ache uma pessoa linda, por mais que a gente esteja namorando, mas, né, você não vai me tratar de qualquer jeito, não é assim que vai funcionar, né? Eu sei o meu valor. Né? E deixar claro pra pessoa que durante o namoro e durante o noivado você está deixando claro pra pessoa de que sim, você sabe o seu valor, porque você é amado e é amada por Cristo, né? E você sabe o seu valor em Cristo. E se a pessoa não está sabendo te dar o valor em Cristo que você tem, que você sabe que você tem, porque você tem o valor em Cristo, e se a pessoa não está disposta a estar dando a vida dela por você em Cristo, então você vai dar um beijo pra ela e vai falar, olha, vou sofrer, vou passar 2 semanas tomando Guaraná e conversando com meus amigos sobre, mas eu sei que eu vou encontrar uma pessoa que vai estar disposta a me amar. Isso é você estar 100%, sabe, bem, com você estar conectada também com Cristo, correto? Você entender que você tem valor, né? Porque quem te dá o valor em Cristo, quem te dá o valor, aliás, é Cristo. E você entender esse teu valor em Cristo é algo maravilhoso. E se a pessoa realmente gosta de você, e ela, obviamente você não vai também estorvar, né? Mas se a pessoa gosta de você realmente, sabe? Ela vai te amar ainda mais por saber o quanto você se respeita, o quanto você sabe esse posicionamento em Cristo que você tem. A gente tem que saber eu acho que você entender o seu valor, saber o seu valor te protege. Te protege. Verdade, porque a gente toma decisões erradas, inclusive de relacionamento, e escolhe pessoas erradas por conta de não entender o nosso valor e aceitar migalhas, eu diria. Que é migalhas de um relacionamento, ou seja, uma pessoa que é terrível, né? Que é péssima, tanto homem quanto mulher. E você aceita aquelas migalhas porque você acha que é aquilo que você merece. Não, inclusive, tem pessoas que acabam casando e passando sérios problemas no casamento e tendo que entrar num divórcio porque não entenderam o seu valor antes. E casaram achando que aquilo faria elas, né, a pessoa se sentir mais valorizada, amada. E foi ao contrário. Então, você saber o seu valor também, na minha opinião, faz você tomar uma decisão mais assertiva. Sim. Porque se você não entende o seu valor, você vai aceitar qualquer traste, eu diria, ou menino ou menina, literalmente, porque você não vai enxergar essas coisas. Então, tem que tomar muito cuidado, e isso é uma coisa muito essencial antes de você tomar essa atitude, né? Até porque a gente só dá ou só recebe o amor que a gente conhece. Então a gente sabe que a gente está falando para pessoas que que passaram por situações também dentro de casa quando criança e nunca foram amadas de fato, ou acham que aquele amor é o amor que ela merece. Mas a gente quer dizer para você com todo o coração, né? O amor que Deus tem por você é muito grande, ainda que você não entenda e que você não veja. A gente passou por uma situação muito forte nas últimas 2 semanas em que a gente chegou a questionar se Deus de fato nos amava, mas Ele ama. Porque a gente não vive pelo que a gente vê, a gente não vive pelo que a gente sente, mas a gente vive pelo que a palavra diz. E a palavra diz que Ele nos ama. Correto? Então, se você ainda não conhece a Cristo, se você ainda não teve um verdadeiro encontro com Ele, né, que você possa nesse momento estar sentindo o amor dele por você de uma maneira sobrenatural, né? E nós indicamos você, né, a buscar a Deus, a buscar também uma igreja. A igreja salva? Não, a igreja não salva, né? Mas ali é um corpo de pessoas que estão buscando a Deus. E como pessoas que vão estar buscando, vai ter um líder que vai poder te auxiliar, que vai poder te ajudar, que vai poder te ajudar em questões, em perguntas que você vai poder fazer e vai poder caminhar junto. Porque eu creio que a igreja, ela não é o lugar perfeito. E eu sempre falo, né, uma frase antiga que eu sempre ouvi, que assim, no dia que eu encontrar a igreja perfeita, né, eu não vou lá, porque no dia que eu pisar lá eu vou estragá-la, né, porque eu sou imperfeito, né. Mas eu creio que a igreja é o seguinte, são várias pessoas, é um conjunto de pessoas que tem a sua busca de intimidade por Deus, né, na sua casa. E elas têm a busca íntima delas com Deus. E elas se juntam num final de semana para elas, em conjunto, celebrarem essa busca por Deus. Algumas igrejas, existem pessoas que não têm relacionamento com Deus. E vai existir, porque existe o joio e o trigo, né? Mas que você possa estar desenvolvendo essa busca, desenvolvendo esse amor, entendendo que aquilo que aconteceu com você no passado não é necessariamente amor, e que existe um amor muito maior. E não te define. E não te define, né?
Então... E uma coisa importante também, né, e isso é bíblico, a Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes, né? E a questão do noivado, a gente passou várias dicas, né? Eu espero que você esteja anotando todas, né? E a gente falou sobre coisas que você precisa resolver, coisas que você precisa cuidar, né? Coisas que você precisa zelar antes de tomar esse passo. Nós falamos que é um passo muito importante, é um pré-casamento. Nesse momento do noivado, vocês estão trabalhando, vocês estão resolvendo fornecedores, tomando decisão, vendo casa para morar, se vai comprar, se vai alugar. Vocês estão literalmente construindo algo do zero, do novo, que é a família de vocês. Então é tudo muito intenso, é sob pressão, é muita decisão. E é uma fase linda, mas é uma fase de fato que você conhece o Deus que você serve também, né? Eu acho que, eu quero ir pra parte que a gente viveu muitos milagres sobrenaturais, inclusive financeiros, durante os 6 meses de noivado, porque nós não tínhamos dinheiro pra casar, nós não tínhamos nada quando a gente começou a ver as coisas, mas no dia 18 de dezembro, que foi o dia que a gente se casou, 4 dias antes do casamento, nós tínhamos o casamento inteiro pago, quitado. E não foi um casamento barato, não foi o mais caro. A gente abriu mão de muitas coisas, principalmente eu, renunciei em muitas coisas que eu gostaria de ter no meu casamento, porque eram negociáveis, não é? Tipo, a presença de Deus no casamento é inegociável, né? A comida é inegociável. Mas existem coisas que são negociáveis. Então, que você tem que fazer uma lista também do que é. Isso. Aquilo que a gente falou. Eu abri mão de muitas coisas ali por conta da parte financeira também. E que tava tudo bem, né? Mas ainda assim, foi um valor que a gente olhou no final e falou, cara, como? Né? Então eu quero dizer também que durante o noivado, a matemática de Deus, ela não bate, tá? A matemática de Deus, ela é diferente, sabe? Você pensa assim, cara, não tem como. Eu lembro que uma semana antes do casamento, a gente precisava de 10 mil reais. 10 mil reais. Gente, 10 mil reais. Né? E eu tô contando assim, muitos milagres, acho que não vai dar tempo da gente contar todos aqui, a gente vai contando ao longo dos episódios, mas eu lembro desse específico, que a gente precisava de 10 mil, a gente olhou um pro outro e tipo, e agora, José? E teve uma outra questão, né, que com 48 dias, né, antes do casamento. Esse daí é um milagre, por exemplo, que eu acho que vale muito a pena a gente contar, né, até pra aquecer um pouco o teu coração e pra você entender, cara, se Deus tá na jogada, já era. Deus tá na jogada, já era. Mas né? acho que eu vou finalizar esse de 10 mil pra não confundir. Finaliza de 10 mil. Pode ir, manda bala. Esse de 10, a gente precisava de 10 mil uma semana antes do casamento. E a gente falou, cara, não sei como. Naquele dia, realmente, a gente foi fazer algo que o Senhor sempre quer que a gente faça, na verdade. Mas a gente, quando acha que tá no controle das coisas, a gente deixa por último essa opção. Que é correr pra Ele. E falar assim, Jesus, eu não tenho, eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso. Até quando você tem, corra pra ele. Fala, Deus, eu tenho, mas eu tô entregando pro Senhor. É isso que eu falei. É a decisão certa, é a primeira coisa que você tem que fazer. Corre pra ele. Só que geralmente é a última que a gente faz. Infelizmente. Né? A gente é falho, a gente é humano, a gente tá. Eu quero mudar uma frase na tua vida que fala assim: só nos resta orar. Querido, amado e amada do Senhor. Orar é tudo. Orar é tudo, não te resta só orar. Orar é a primeira coisa, né? Você tem tudo na sua mão, que é a oração, que é acesso ao Pai. Então, assim, não é, só nos resta orar. Não, eu aprendi muito isso com o Senhor nos últimos anos. Não é só me resta orar. Cara, eu vou orar, porque é tudo que eu tenho e é a coisa mais importante que eu preciso ter, né? Então, assim, a gente aprendeu no noivado que a primeira coisa que você tem que fazer, estando ruim ou estando bom as coisas, é correr pra Jesus. E a gente orou e falou, Deus, a gente não tem, não sabe de onde tirar. Eu ainda na época era também autônoma, não trabalhava pra nenhuma empresa, nem nada, trabalhava pra minha própria empresa. Sim. Né? Então só autônoma, e pra quem é autônomo e empresário no Brasil sabe que é bem oscilatório as coisas, e principalmente final de ano, né? E na minha área, pelo menos. Então a gente tinha grandes desafios financeiros, a gente falou, Deus tá aqui. A base de choro, chorando muito. O Senhor tá aqui, nós entregamos pro Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas nós entendemos que até aqui o Senhor nos ajudou, né? Já tinha pago, mais da metade do casamento já, né? Então faltava esses 10 mil e a gente entregou pro Senhor e falou, nós precisamos honrar os fornecedores e tal, porque honrar os seus compromissos também é uma forma de adoração a Deus. Nós queríamos honrar o Senhor. E aí nesse dia eu orei, falei, Deus, eu gostaria que, né, na quinta-feira ali antes do casamento,
tivesse tudo pago, que eu quero entrar no meu casamento, assim, celebrando isso, sem me preocupar com nada, né? E aí Deus foi fiel de fato, né? A gente viveu muitos romperes naquela semana, muitos romperes. Começou a entrar Pix, da onde a gente nem sabia, ideia. Não fazia ideia. Começou a entrar Pix. Aí uma fornecedora falou, vocês me pagaram a mais, tô devolvendo o dinheiro, lembra? A gente pagou a mais pra um fornecedor, ele devolveu o dinheiro. Muito justo e íntegro também. E começou a brotar, sério. É muito louco essa fase. Começou a brotar, assim, as coisas, né? E isso até edifica de novo a nossa fé, de lembrar disso, né? Que traz esperança. E começou a brotar, e Pix, e presente de Pix, a galera... E aí, de repente, a gente conseguiu, na quinta-feira antes do casamento, a gente conseguiu pagar tudo. E a gente pagou o último fornecedor na quinta-feira. Eu lembro que a gente pagou o último valor na quinta-feira antes do casamento. Então foi lindo demais. E você vai viver esses romperes do Senhor. Não tenha medo, né? Se você tem essa palavra sobre a sua vida, se o Senhor te ordenou, seja forte. Direcionando isso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Porque se o Senhor está nisso, com certeza você vai viver romperes lindos, né? E esse foi um dos milagres. O Pedro agora vai contar mais um que a gente viveu ali bem... No momento bem antes do casamento, bem perto do casamento. Porque assim, não sei, quem já passou por a questão de perda de trabalho sabe como é. É muito triste. Você, por mais que... é bem difícil porque você se sente mal, você sente um fracasso, você sente uma série de coisas. E aí você se passar por essa situação com 48 dias pro seu casamento, é mais intenso porque você já tá com os hormônios todos ali aflorados, né? E isso aconteceu. Né, a empresa que eu trabalhava, infelizmente, tinha perdido muitos dos clientes, né, e aí com 48 dias, né, eu perdi a fonte de renda. E o que acontece? A gente estava vendo apartamento nessa época pra gente morar, e a gente encontrou um apartamento que a gente olhou, nossa, é esse, nossa, eu vou colocar um cantinho aqui, isso aqui vai ser o escritório, isso aqui vai ser... Beleza. E aí a gente... Como eu tinha trabalho, né, eu tinha como comprovar renda, e um dos quesitos para você conseguir alugar um apartamento é você conseguir comprovar renda, né? E aí a gente fechou na sexta-feira, deu certinho. Tipo, ele falou, parabéns, foi aprovado e tudo mais, Pedro, a gente pode prosseguir agora para a próxima etapa. Aí a gente glorificou a Deus, aleluia. Eu falei, na segunda-feira eu vou responder, porque ela mandou, a mulher da imobiliária mandou mensagem, foi bem no finalzinho do dia, né? E aí eu ia responder na segunda. Na segunda-feira, o meu superior me mandou mensagem, me chamando para ir lá conversar. E aí, como a gente tava de home office, né, porque o escritório tava mudando de lugar, né, eu falei que eu tava em São José, tava lá na casa dos meus sogros, e aí na terça-feira de manhã eu fui lá conversar com ele. Quando eu cheguei lá, ele deu a notícia, falou, olha, a gente perdeu e tal, não vamos ter mais como manter todos os colaboradores da empresa, e infelizmente você é uma das pessoas que está sendo, né, dispensado. E eu me lembro que no mesmo dia eu já saí desesperado, né, e fui em outra empresa que eu conhecia, que eles conheciam o meu trabalho, né, porque eu precisava de trabalho. Só que as empresas, elas não contratam no final de ano. É muito difícil uma empresa contratar no final de ano, geralmente é no começo do ano, né. Cheguei lá e eles falaram, olha, existe sim, então manda uma proposta pra gente. Ou seja, eu já saí, já fui, bati na porta da outra lá pra conseguir. E voltei pra casa, desesperado. Cara, a gente chorou tanto, mas foi muito choro, porque chega um nível em que você realmente, a tempestade tá vindo e tá virando o barco, e você não sabe mais o que fazer, sabe? E é um exercício que eu dou de dica pra vocês, né, que funcionou muito, é você louvar a Deus mesmo quando tá ali. Porque você fala assim, Deus, eu sei que o meu corpo... Você respeitar primeiramente o teu emocional e o seu corpo, porque se você precisa chorar, você tem que chorar. Não é pecado chorar. Não. Jesus chorou. E ele ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia que ele ia. Isso não te faz fraco. A gente chorou muito. Teve um momento que eu peguei o violão. Eu fiz um momento de oração com a minha esposa. A gente junto, a gente falava, Deus, a gente não tá entendendo nada. Mas o Senhor ainda assim é Deus. O Senhor ainda assim é Pai. O Senhor ainda assim é bom. No sim e no não, o Senhor é bom. E eu tenho uma questão muito, muito forte, que é a seguinte, né? Eu sou uma pessoa que tem fé, só que eu não gosto de confundir com imprudência, porque eu já vi muita gente fazendo isso, né? Falar que é fé, mas viver de maneira imprudente. Falar, não, Deus me mandou. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu gosto muito de ser muito
muito justo e muito cuidado com isso, porque eu sou, por exemplo, sou artista, eu sou bastante emocionado, então às vezes sou eu mesmo sentindo, né, o meu emocional, e ele fala, não, Deus fala, não, às vezes é você mesmo, né, porque eu já vi isso acontecendo, da pessoa falar, não, Deus me mandou te dar tal coisa, e aí um tempo depois, você podia devolver aquilo lá, porque eu tô passando por uma dificuldade financeira, né, eu falo, mas que Deus é esse, né, que mandou dar e depois, então eu tenho muita cautela com isso, e eu senti no coração, porque a mulher me mandou mensagem falando assim, e aí, Pedro, vocês vão ficar com o apartamento? E aí eu falei, e agora? Aí eu falei, Deus, eu não quero envergonhar teu nome, mas eu também não quero ser um cara sem fé, então me ajuda. E o que acontece? Quando você tá com as emoções assim, né, você não consegue pensar, você não consegue, né? E eu me concentrava em Deus, só que eu tava com muito medo daquilo ser a minha emoção. E lá na frente falar assim, ó, eu tenho fé, eu vou andar pela fé, só que na verdade é algo meu. E lá na frente bater com a cara, né? Isso é uma coisa assim que eu trago de lição muito para as pessoas, né? Tome muito cuidado, porque eu já vi muito acontecendo isso, da pessoa falar assim, não, mas eu não, e daqui a pouco não é, entendeu? Então ouça o Espírito Santo de Deus, né? E uma das formas de você ouvir, que a Bíblia vai te trazendo, é você realmente se aconselhar com um líder teu, se aconselhar com uma autoridade espiritual tua. E uma coisa que eu aprendi, uma dica para os homens é, sempre ouça a sua esposa. Ela é minha namorada ainda. Ouça a sua namorada. Ouça, sempre ouça. E aí eu virei pra minha esposa e falei, amor, a mulher aqui falou que a gente precisa. Aí eu perguntei pra ela, a gente tá vendo aqui e tal. Aí eu tentei dar uma enrolada nela, né? Me perdoe, mas eu tentei enrolá-la um pouco. E aí chegou uma hora que ela falou assim, olha, né, com todo respeito, mas se você não fechar, se você não me dar uma resposta, vocês vão voltar pro final da fila, né? E vão ter que fazer o processo todo de novo. E aí ia ser complicado, por quê? Porque quando a gente foi aprovado, eu de fato tinha emprego. Então eu tinha como provar a renda. Então agora eu não ia ter como. Então eu tinha que dar o sim ou não, né? E aí foi muito interessante porque eu conversei com a minha esposa. Eu falei, amor, o que a gente faz? Ela falou, eu não sei. E ela chorando, eu não sei. Verdade. Eu não sei e tal. E eu falei, meu Deus. Então vamos pra líder maior, né? Pra Suprema Corte. A minha sogra. Quando a sua esposa não souber, é porque realmente a situação tá feia. Você fala, amor, o que você acha que a gente deveria fazer? E ela, geralmente a mulher vai falar, eu acho que deveria ser isso, por conta disso, porque a mulher tem um filhinho a mais, né? Agora, quando ela falar que não sabe, aí você fala, ih, rapaz. Lascou. Aí a gente foi pros nossos chefes superiores, foi pra minha sogra, né? Ela falou, então vamos orar. Daí a gente orou junto. Eu me lembro que meus pais também oraram junto com a gente. Foi um período bem bacana ali, em que juntou as duas famílias, né? Meus pais e os pais da minha esposa, a gente orou junto, né? Tudo nesse período. E a minha esposa olhou pra gente e falou assim, sim, aceitem o apartamento. A sua sogra. Minha sogra. É minha sogra. Eu falei minha sogra? Acho que você falou minha esposa. Minha esposa não, minha sogra, perdão. Minha sogra, maravilhosa, Maria Helena, linda. E aí ela, beijo pra ela. Perdão. E aí ela falou, aceitem. A gente falou, eita. Eita. E o primeiro aluguel iria ser para 10 de janeiro. E aí eu aceitei, sem ter trabalho, sem ter como pagar o primeiro aluguel, né? E Deus foi muito gracioso, porque daí a gente já traçou uma estratégia. Inclusive eu vou dar de dica para vocês. A gente fez o esquema do gravata e sapato. Façam, gente. Faça isso, é muito bom. É maravilhoso. Nossa, e hoje em dia faz um QR Code com um negócio pro Pix. Gente, você vê um monte de Pix entrando. É tão gostoso isso. Verdade. E aí eu imprimi um lobo guará desse tamanho, assim, uma notona de 200. E fiquei 200 em cima. E aí o que a gente fez? Né? No mesmo mês, ali no começo de dezembro, acho que 2 semanas antes da gente casar, essa outra empresa me chamou. Falaram, não, nós aceitamos sua proposta e nós vamos te contratar, né? Mas você vai começar em janeiro e o seu primeiro salário vai ser no dia 10 de fevereiro. Ou seja, o dia 10 de fevereiro é o dia que vence o aluguel. Só que tinha o dia 10 de janeiro que vencia o primeiro aluguel. E a gente viveu outro romper e milagre do Senhor. Porque a gente falou, a gente vai em cima dos convidados no gravata e sapato. Não, nossos convidados foram maravilhosos. Não, tô brincando. Nossos convidados foram... Não, tô brincando. O maior provedor é o Senhor. Não, mas eles sabem que eu tô brincando, né, amor? Mas a gente tá falando pra vocês, o primeiro aluguel a gente pagou com gravata e sapato, né? Uma parte dele e outra parte dele a gente conseguiu fazer a lua de mel. Meu pai ajudou bastante também. A primeira compra também, que você compra o produto de limpeza, que é a compra mais pesada, né? Que você faz a estrutura da casa. O primeiro ano, né? Inclusive esse é o tópico do próximo episódio, né? O primeiro ano do casamento, né? Mas foi tão lindo, né? A gente pagou o nosso primeiro aluguel ali, depois a gente começou a pagar
os próximos aluguéis com o dinheiro que estava entrando do trabalho. E Deus foi rompendo e foi multiplicando e foi fazendo e foi abrindo mais porta. À medida que a gente vai dando os passos, ele vai, né, Deus vai nos dando para onde pisar. Eu e o Pedro mesmo, nós praticamente pagamos mesmo 1/3 do casamento, que saiu do nosso bolso. Do nosso bolso, O resto, basicamente, o Senhor proveu de um jeito sobrenatural. Através de pessoas que foram bênção na nossa vida e que foram canal de Deus na nossa vida, né, de fato. E uma pessoa deu o lugar, a outra pessoa deu o buffet e tal. E assim, gente, outra coisa importantíssima, né? Talvez essa não seja a realidade de todo mundo. E tá tudo bem, porque o seu Pai maior sempre será Deus. Deus nunca te abandona, Ele não falha, tá? Mas se você tem, né, pai e mãe, tem família, etc. Gente, eles são primordiais nessa temporada. Eles nos sustentaram em oração. As famílias se unem. A gente falou sobre isso no namoro. Isso é muito gostoso também de ver. Se unem. Então é muito importante que você esteja resolvido com essas pessoas, porque elas vão ser muito importantes nesse processo, E né? se não for o teu caso, nós oramos pela sua vida. Né? E o Senhor será. O Senhor será. O Senhor será porque Ele supre tudo. Ele que supre todas as coisas. Inclusive a parte emocional, a falta de alguém, né? A falta de um pai e de uma mãe. Então, a gente viveu isso e eles foram primordiais, os nossos pais, nessa jornada, né? A nossa liderança, pastores. Então, a gente realmente louva o Senhor pela vida deles, né? E incentivamos vocês a ter um bom relacionamento com essas pessoas, porque vai ser muito importante nessa fase. Com certeza. Se você não passou por isso ainda, receba do Senhor que você vai viver isso na sua vida, em nome de Jesus. Se o Senhor tem família, queima a família no seu coração, queima o casamento no seu coração, ora, entrega ao Senhor, porque no tempo dele, Ele fará. Se você está vivendo essa temporada, com certeza você está se identificando e vendo que é uma loucura, e tá tudo bem, você vai sobreviver a isso. E se você já passou, eu vou pedir uma coisa pra você, se você já é casado e passou por essa fase, você também sabe o que é isso. E conta pra gente. Então conta aqui embaixo, deixa seu testemunho, até pra que as pessoas que são solteiras, ou estão namorando, ou estão e vão casar ainda, elas possam ser edificadas com tantas outras histórias. Porque eu lembro que nesse período de noivado, as minhas amigas que já eram casadas, os casais que a gente conhecia que já eram casados, chegavam pra gente e falavam, vai dar tudo certo, né? Comigo foi assim, o Senhor rompeu, o Senhor fez, não tenham medo, seja forte, seja corajoso. Então a gente precisa dessa rede de apoio, lembrando o quê? De trazer esperança. Você acha que não vai dar certo. Porque você acha que é só com você, né? Isso. Porque a gente pensou em desistir. Aí amigos nossos falaram assim, não, a gente pensou em desistir, a gente entrou em crise também, Então é bom você saber que outras pessoas também passaram. Então, se você tem uma história bacana, deixa aqui nos comentários, até para as outras pessoas que vão estar assistindo. Ou nos envia no direct, a gente compartilha no podcast, no próximo episódio. Né? A gente quer ouvir também. E se você foi edificado por esse episódio, se você está sendo edificado até aqui, teve muitos insights, o Senhor falou com você, eu quero pedir para você compartilhar esse episódio nas suas redes sociais, compartilhar com seus amigos, com seus colegas, com seu namorado, com seu namorado, com seu esposo, com a sua esposa, com seu noivo, com a sua noiva, né? Compartilha com todo mundo, com a sua família, esse episódio, porque mesmo que você ainda vai passar por isso, se você já passou, eu tenho certeza que nós falamos coisas aqui, verdades, que com certeza edificaram a sua vida. Então compartilha esse episódio e marca a gente pra gente te conhecer, saber quem você interaja, responda, converse, né? Na plataforma que você estiver assistindo. Nós estamos muito felizes de estar compartilhando tudo isso com vocês. Pra nós tá sendo lindo, tá sendo muito gostoso lembrar de tudo isso também, né? E nós estamos aqui falando agora dessa temporada de noivado, que é lindo. Gente, casar é maravilhoso, casar é muito bom, casar é algo de Deus. E cada temporada tem os seus desafios, sim, mas o Senhor, Ele está presente em todas elas. Eu acho que esse é o mais importante que as pessoas precisam saber, né? Amém. E nós deixamos para você para encerrar esse podcast, né, uma palavra de encorajamento, né? Se Deus está te direcionando a isso, se Deus está com você, né? Eu sei de histórias assim de um casal que queria se casar e aí eles não falaram para ninguém, daí na igreja mesmo, né, uma pessoa desceu lá do altar e falou, Deus tocou no meu coração e eu tô te dando essa moeda, e era uma moeda acho que de 10 centavos, falando assim, Deus vai construir, Deus vai fazer, né, independente do dinheiro que vocês tenham. Se Deus está nisso, vai dar certo, você vai viver romperes sobrenaturais e você vai experimentar, e o gostoso do processo do noivado pro casamento é que você já vive também um passo a mais de fé e de romper,
né? E o nosso casamento foi gostoso porque as músicas encaminhavam, indicavam pra Deus, tudo tava indicando pra Deus. Isso fica pro próximo episódio, mas eu já tô falando pra vocês, mas você vai viver isso, que é algo muito gostoso, que é algo demais, muito lindo, né? de vocês viverem juntos. Já é um momento muito gostoso de vocês viverem juntos. Então a gente vai encerrar isso com essa palavra de encorajamento, né? E tá orando pela sua vida para que você esteja sendo encorajado, né, a prosseguir aí. Se Deus está nisso, se Deus está de fato, né, te direcionando a isso, se isso é algo que vem do coração de Deus, descanse nele. Eu sei que é muito difícil descansar, mas faça um esforço para descansar, porque a gente fazer isso. Creia que vai acontecer com você também. Não se desespere. Creia, não se desespere. Um fortíssimo abraço do seu coração. Nos vemos no próximo episódio, em que a gente vai falar sobre casamento, primeiro ano de casamento, que é desafiador. As pessoas não contam pra vocês, a gente vai contar umas verdades e prosas que as pessoas geralmente não falam, mas como é de fato o primeiro ano da vida de um casal. É isso aí, É isso galera. aí, um fortíssimo abraço. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.